digamos assim, né? E é até por isso mesmo que um acaba comunicando com o outro, né? Em que os mortos, você pensar a alteridade deles, você os coloca, bom, mas então eles se transformam em animais. E essa diferença é uma diferença importante, porque esse é um mundo no qual não se pode usar, na medida em que a diferença com os mortos é infinita, né? E a diferença com os animais, ao contrário, é finita, é uma diferença mensurável, é uma diferença, na verdade, relativa, né? Essas são sociedades que não podem usar os mortos para criar. São sociedades que como que se impedissem de usar os mortos para criar desigualdade social entre os vivos, né? Que é o nosso sistema social fundamental, né? É uma sociedade que impede a legitimação das iniquidades existentes na base do passado, na base dos mortos. Ou seja, existe um processo, digamos, de neutralização da diferença, da desigualdade social, precisamente por essa, como é que se diz, por esse exílio dos mortos, essa separação radical para com os mortos. Em troca, em relação aos animais, o que acontece é um pouco o oposto. Eles se impedem, na medida mesmo em que eles veem a origem humana e a essência humana, o fundo humano dos animais, está sempre ali perto, eles se impedem, né? Essas são sociedades que, digamos assim, se impedem de utilizar os animais como coisas, como nós fazemos. Em outras palavras, impedem a domesticação dos animais. É uma coisa característica da Amazônia a ausência de domesticação de animais, né? Em parte porque a maioria dos animais da Amazônia não é domesticável, pura e simplesmente. Mas em parte também porque os índios não veem a relação com os animais como uma relação de sujeito e objeto, de sujeito para coisa. Na verdade, ele vê a relação com os animais como uma relação entre sujeitos, né? Porque são pessoas também. Eles podem fazer guerra aos animais, eles caçam. A guerra vista como uma forma, a caça vista como uma forma de guerra. Mas eles não podem escravizar os animais, né? Ou instrumentalizá-los. Então, o nosso modo de fabricação de carne, que nós todos conhecemos, né, de transformar os animais em fábricas de carne, em objetos que são criados em condições, eu ia dizer, subhumanas, mas enfim, né, os animais criados em condições aviltantes e monstruosas, né, isso seria visto pelos índios como precisamente uma monstruosidade, né, e, na verdade, como uma impossibilidade. Matar o animal, tudo bem, né, mas criar o animal dentro de uma jaula e sem poder se mexer e ser alimentado para produzir carne, eles considerariam isso uma abominação, né? Qualquer pessoa que for numa granja moderna haveria de concordar. Então esse é um mundo onde as diferenças passam em outro lugar, mas onde a relação entre os mortos e os animais é uma relação muito importante, né? A morte coloca o problema do devir animal do humano, né? Assim como o contrário, a origem das coisas coloca o problema do devir humano do animal. Os animais no começo dos tempos eram todos humanos. Então não é de se espantar que no fim de cada um de nós sejamos todos animais, né? Há uma espécie de, é como se a ontogênese recapitulasse a filogênese, né, como se diz, né? Quer dizer, houve um processo de passagem né, todos eram humanos, né? E ao morrer todos se tornam animais, isto é, continuam humanos, mas humanos agora ocultos e humanos né, de outra espécie, de alguma forma. Esse ponto da relação entre a morte e a animalidade, né, o morto e o animal, não se dá como para nós, né, porque para nós se dá porque nós vemos a condição mortal como um signo da nossa condição animal, precisamente, mas no sentido de nossa subordinação ao corpo, nossa dependência do corpo mortal. Nós imaginamos que nós somos mortais mas não deveríamos ser, porque nós somos apenas pelo lado animal, né? Nossa alma é imortal e o humano é diferente do animal precisamente porque o humano não morre, né? Enquanto o animal morre. Essa é a nossa suma. Toda uma, digamos assim, toda uma filosofia construída em torno do fato de que não se deve jamais confundir o humano com o animal. O humano é radicalmente diferente do animal. Eu estava lendo há pouco tempo
lendo não, fazendo o que faz antropólogo com um livro de filósofo, abri no meio o livro do Descartes, para ver se achava alguma coisa que me inspirasse, e sempre acha, né? Eu topei com a seguinte frase, que me pareceu absolutamente enigmática, que dizia, Descartes dizia assim: não há nada que tire um espírito, uma pessoa, né, mais do caminho da verdade. A coisa que mais perigosa para tirar um espírito do caminho reto da verdade, a primeira coisa é negar Deus. E a segunda é dizer que os animais têm alma. Que é uma coisa... Por que diabo? Isso é a segunda coisa mais perigosa que uma pessoa pode... mais interessante, né? Interessante que o Descartes tenha tomado essas precauções, digamos assim, para dizer é preciso negar aos animais a alma. Isso é um dado, como chama assim, é um preceito constitucional, digamos assim, da Constituição da nossa cosmologia moderna. É preciso que os animais não tenham alma para que nós possamos tê-la de alguma forma, né? Essas exclusões, né, que no mundo indígena vão passar em outro lugar, né? Ao contrário, os animais têm alma. É isso que, ou seja, nós imaginamos que o que nós temos em comum com os animais é a animalidade. Essa é a nossa cosmologia evolucionista popular, digamos, né? Os humanos antigamente eram animais. A gente fala assim, por maneira de falar, a gente sabe que nós continuamos sendo animais, mas a maneira de falar comum é dizer nós éramos todos animais e os humanos, acontecia algum evento, algum acontecimento feliz, né, que fez com que os humanos deixassem de ser animais, ou, para falar de maneira mais adequada, deixassem de ser somente animais, né? Esse acontecimento pode ser a alma imortal, pode ser uma criação especial, mas pode ser também a cultura, a linguagem, o simbólico. Varia digamos assim, o nome que se dá a essa condecoração que os humanos portam, essa distinção que os humanos têm em relação ao resto da criação, mas essas coisas são todas muito parecidas, na verdade. A alma, a cultura e o simbólico acabam fazendo o mesmo serviço, só saber aquele que o Descartes estava dizendo. A coisa mais perigosa é negar, atribuir aos animais aquilo que só nós podemos ter, né? A saber, a alma. Ou, se vocês quiserem, a coisa mais perigosa é atribuir aos animais cultura, ou simbólico, ou linguagem, ou direitos. Enfim, todas essas coisas são perigosíssimas porque arrisca de introduzir o caos, né? Se os animais começam a ter direitos, aí não acaba mais, né? Já deu um trabalho enorme para dar direito para índios, para não sei o quê. Agora vai dar para os animais também? Bom, aí, né? Enfim, sabemos aonde isso pode parar, né? Mas então, para nós, o que torna os humanos e os animais na origem eram todos animais. Essa é a nossa, como é que se chama? A nossa mitologia, né? No começo dos tempos, todo mundo só tinha animal, né? E uma espécie, por algum acidente, tornou-se humana. O que os índios estão dizendo na mitologia é exatamente o oposto. Na origem eram todos humanos, não todos animais. O que conecta o humano com o não humano não é a animalidade, ou com o animal, não é a animalidade, mas é a humanidade. A humanidade é o fundo comum dos seres, não a animalidade. Os animais são ex-humanos, e não os humanos são ex-animais, como para nós. Ex-humanos, entenda-se, eles continuam humanos, mas por baixo da roupa, precisamente. Assim como nós, da roupa animal, do seu corpo. Assim, exatamente, como nós imaginamos que nós continuamos animais por baixo da roupa, no sentido literal do termo, né? A roupa é a cultura que nos veste, que nos esconde o nosso corpo animal, né? E a cultura é vista justamente como um aparelho para esconder o corpo, né? Para vestir o corpo, porque o corpo é pensado como o ponto de conexão com a animalidade. No pensamento indígena, o ponto de conexão com a animalidade é a alma, não é o corpo. Ao contrário, o corpo é o que distingue as espécies, né? Enquanto que a alma é o que assemelha as espécies. Os animais são diferentes de nós pelo corpo que eles têm, não pela alma que lhes falta, né? Como para nós. Isso naturalmente produz sai em outro mundo com outras questões, justamente, né? Questões, e nesse outro mundo a morte também muda de posição, né? Uma coisa que aproxima os mortos dos animais nesse sentido bom, notem que os mortos têm uma coisa interessante em comum com os animais, a saber, o que distingue um morto de um vivo também é o corpo, não é a alma, nesse mundo, né? Porque a morte é um acontecimento corporal. A gente